Os impactos das fortes chuvas continuam castigando a população de mais de 340 municípios de Minas Gerais. Conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, já são 24.610 desalojados e cerca de 4.000 pessoas desabrigadas. Além disso, o medo constante de rompimento de barragens aterroriza moradores de várias cidades do estado. Agora, para discutir essa questão e sobre a segurança das barragens em Minas Gerais, a gente conversa com Marta de Freitas, da coordenação do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN. Boa noite, Marta. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos discutir um pouco desse drama, esse medo, esse pânico que hoje assola todo o estado de Minas Gerais. É verdade. Marta, a gente começou 2022, né, final de 2021, começo de 2022, com chuvas fortes, cidades alagadas em Minas Gerais. Porém, tem um agravante aí muito grande, que o estado de Minas Gerais tem muitas barragens de mineração. O quanto isso está interferindo diretamente na vida dos mineiros e quais os riscos eminentes de rompimento de barragens aí no estado de Minas Gerais, Marta? Primeiro, Minas Gerais é uma cidade minerada, é um estado minerado. Okay? Mais de 50% dos municípios mineiros têm algum tipo de mineração, pequenas, médias e grandes. Né? As maiores mineradoras do Brasil, tirando o processo Carajás, estão em Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, nós somos também campeões em barragens. Temos várias barragens, não só a barragem da Montante, todas as barragens têm risco. Barragens, nós temos diques, como foi o que aconteceu da Valorec agora. Então, nós temos isso. Minas Gerais é o estado, é o local onde ocorreu o maior número de rompimentos de barragens no mundo. E as últimas, infelizmente, que foi a de Fundão, a mina da Vale, Samarco e BHP, e também a de Brumadinho, trouxe todo esse drama, esse trauma. E nós temos das 40 e poucas barragens hoje em estado de emergência, mais de 30 estão em Minas Gerais. Isso nós estamos falando apenas de barragens da Montante, não estamos falando das outras. Mais de 30 barragens em risco de rompimento, 1, 2 e 3, das quais as únicas barragens que estão em risco de rompimento imediato são 3 barragens da Vale que estão em Minas Gerais e cidades que foram muito impactadas pela chuva. Como foi o caso de Nova Lima. Nova Lima o caso de Santa Bárbara, onde é que nós temos a mina de Gongo Soco, e o caso de Ouro Preto, que é a mina de Forquilha, a barragem de Forquilha e da mina da Fábrica. Então, são 3 barragens em risco eminente de rompimento, nível 3, que são em locais que choveram muito. Sim, sem dúvida. Marta, e aí sobre isso, eu queria desdobrar com a notícia, justamente com essa informação que foi aí noticiada amplamente pela mídia de uma forma geral, dessa área atingida pelas fortes chuvas, ter essas 3 barragens com risco de desabamento, de rompimento, enfim, como queira dizer. E aí, sempre, a gente vai completar agora 3 anos de Brumadinho. Tivemos Mariana. E aí as pessoas sempre falam assim, desastre, A chuva é um fenômeno natural. Mas, poxa vida, o rompimento de barragens pode ser previsto, por conta desses monitoramentos. E a minha pergunta para você vai justamente nesse sentido. Como que a gente consegue dividir na opinião pública o que é de fato um acidente e o que de fato é um crime? Porque se a gente está falando de situações que poderiam ser preveníveis e que não estão sendo, temos aí um crime, Marta? Eu vou ainda ampliar um pouco essa polêmica. O rompimento de Fundão e da B1 são acidentes de trabalho ampliado. E acidentes de trabalho não é um acidente fortuito, é algo perfeitamente prevenível e previsível. Fundão se sabia que ela estava com sérios problemas desde 2013, quando a população de Bento entrou com o processo e o Ministério Público contratou uma auditoria de professores renomados da Universidade Federal de Ouro Preto. E a B1, desde 2015, ela já tinha sérios sinais que poderiam. Então, inclusive, deixar o refeitório e toda a parte de carga debaixo da barragem, de uma empresa que já sabia que ela tinha sérios riscos, estava comprometida, e principalmente em outubro do ano anterior, quando foi feito algumas perfurações por alguns estudos, e que houve
não deu certo, né? Isso trouxe negócio. Então, é um acidente de trabalho ampliado que causou, no caso de Fundão, o maior desastre ambiental do Brasil, um dos maiores do mundo, e é criminoso porque se sabia que aquilo poderia acontecer. O caso de Fundão, né, de AB1, é um acidente de trabalho ampliado, criminoso, porque se sabia que ela poderia romper a qualquer momento, principalmente depois de outubro, e não se tirou aquelas pessoas de lá, não avisou que tinha. E eu quero lembrar que depois, entre Fundão e AB1, houve outros rompimentos de barragem, inclusive no Pará, da mineração hídrica. Houve agora outros acidentes, no caso aqui de Santa Bárbara, teve um rompimento de barragem. Nós tivemos N rompimentos pequenos, né, em relação a esses dois grandes acidentes, mas que não foram, quer dizer, eles continuam ocorrendo e podem ser esses acidentes poderiam ser perfeitamente previsíveis e poderiam ser corrigidos, mas a ganância aí é muito maior de garantir a produção e garantir os altos preços das commodities. Marta, você tocou num ponto muito importante quando você fala da ganância aí por parte das mineradoras que detêm aí essas barragens. E aí, Marta, a minha pergunta é, a fiscalização, ela fica muito aquém, porque se você tem um mercado, o poder financeiro acima de tudo, e quando você fala essa ganância aí, que parece que coloca o dinheiro na frente, inclusive da vida de trabalhadores e de pessoas, isso fica muito evidente. Como é que é o trabalho do MAN para que a fiscalização de fato aconteça e que mais vidas não seja perdida em decorrência de rompimento de barragens por falta de fiscalização, por exemplo, Marta? A luta do MAN é exatamente para a gente ter um código mineral que garanta a participação popular, desde a questão do uso dos royalties da mineração, há o direito de dizer que eu não quero mineração em determinado território, mas também pela questão da fiscalização, tanto da produção como da segurança, da estabilidade das barragens, das atividades. Hoje, né, quem faz o monitoramento das barragens é a própria empresa, é automonitoramento. É ela que faz o monitoramento e ela que declara que está estável ou não. E isso a gente tem que lembrar que tanto Brumadinho como Mariana, as duas barragens não estavam na lista de risco. O DIC da Valorec também não estava, foi monitorado pela empresa e estava em perfeito estado. Então, essa é uma questão. Então, hoje a luta nossa é que haja um monitoramento, uma vigilância popular, uma vigilância com participação e que seja equipado os órgãos públicos competentes para que possam fazer a fiscalização. E não seja apenas um cartório para depositar lá as declarações das empresas. Esse é o grande problema. Nós precisamos de um código mineral aberto e participativo, com envolvimento da sociedade e que seja capaz de dar condições, não só à população, mas principalmente os órgãos fiscalizadores, de cumprir seu papel. Hoje, a gente não tem isso, né? Os órgãos de fiscalização são cartórios que depositam lá o negócio. A questão, inclusive, de barragem é criminosa, porque nós temos mais de 14 mil barragens e a Agência Nacional de Mineração tem menos de 400 inscritos e fiscalizados, autodeclarados. Nós tivemos aqui, né, recentemente, uma mina da Vale, a barragem Xingu, que era declarado que era uma pilha de rejeito, e de repente nós descobrimos que ela era uma barragem em risco 2. Risco eminente, está inclusive interditada, causou uma série de problemas. Então, assim, a autodeclaração não nos atende. Então, o MAN hoje luta para um novo código mineral com participação, com respeito e com autonomia da população. Marta, eu vou pedir um tempinho. Quero, por favor, isso que você falou é extremamente grave. Talvez muita gente não saiba. Porque para você que trabalha com isso, pode ser óbvio, mas para muita gente, não é. Então quer dizer que você falou duas coisas bem absurdas. Que não existe uma controladoria independente, é isso, podemos dizer assim, né? Um monitoramento independente. E essa história das barragens, a gente pode dizer que são barragens clandestinas? É correto usar esse termo? Nós temos, no caso da Xingu, era uma barragem, e nós não estamos falando de uma empresa qualquer, nós estamos falando na mineração da Vale, do Rio da Vale, uma das maiores mineradoras, que tinha uma barragem que ela declarou para a Agência Nacional de Mineração que era uma pilha de rejeito. E essa barragem já estava em nível 2, inclusive, que acabou comprometendo, inclusive, a própria linha férrea dela, tá? Então, foi interditada, teve um período que interditada, inclusive, pelos auditores fiscais do trabalho, porque ela colocava em risco não só
o meio ambiente e a população em torno, mas ela colocava em risco também os próprios trabalhadores que estavam lá. Então, esse modelo de autodeclaração é algo que a gente tem que combater, né? Essa é uma questão. Então, nós temos barragens, né? A gente fala muito da barragem de mineração, mas nós temos outras barragens construídas do agronegócio, barragens de água, que estão aí construídas sem nenhum controle, né? Nós temos um número de barragens imenso. A exemplo agora, em Minas Gerais, nós já tivemos alguns pequenos, entre aspas, aí, rompimentos e ameaças, né? De barragens que não tem nenhum controle, né? Barragens de água dentro de propriedades. E isso é um processo, né? Que nós precisamos realmente equipar a Agência Nacional das Águas, a ANA, a Agência Nacional de Mineração e outros órgãos municipais, estaduais, para que eles possam realmente fiscalizar e não depender de autodeclaração da empresa ou do proprietário daquela barragem. Marta, o que chama a atenção também diante disso que você falou e traz essa denúncia que é muito grave, é meio que a conveniência dos órgãos de fiscalização. E aí eu me pergunto, onde está o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, onde está, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, que, diante a todo esse cenário que vocês trazem aí e que, infelizmente, não é divulgado nos grandes centros de mídias tradicionais, porque são tragédias atrás de tragédia e nada se faz. São tragédias anunciadas, né? São acidentes anunciados, são tragédias anunciadas no dia a dia, e que hoje, né, causa... Hoje nós temos aqui em Minas, né, uma expressão de terrorismo de barragem. Nós temos mais de 5 mil pessoas fora das suas casas. Essas pessoas estão, né, fora das suas casas, com as chuvas, com o transbordo de rios, dessas cidades, né? Eles estão a gente não sabe como são essas casas que já estão fechadas desde 2019, né? Após o rompimento em Brumadinho, né? Então são tragédias anunciadas. A gente pega a própria questão da Agência Nacional de Mineração, né? A gente tem bons profissionais lá. O código, a reforma que foi feita, né, da CEFEM, dos royalties da mineração, um percentual iria para a agência, para poder equipar e fazer fiscalização, e esse dinheiro não chegou até lá. Então, há também um sucateamento, né, dos órgãos, do que pesa, de que a gente tem ótimos profissionais, né, mas há um sucateamento desses órgãos. Há um sucateamento do termo de não ter concurso público, de não ter equipamentos, de faltar gasolina. A Agência Nacional de Mineração gastou 3 dias para chegar em Brumadinho quando ela rompeu, porque ela não tinha nem carro, nem combustível. E assim nós temos, isso foi declarado, a gente coloca público que foi declarado pela Associação dos Servidores, então assim, há todo um sucateamento que é uma omissão do Estado, uma negligência do Estado para beneficiar essas mineradoras, para beneficiar os grandes negócios. Sem dúvida, Marta. E para a gente já ir encerrando, infelizmente, porque nosso tempo está quase chegando no fim, eu queria falar agora da população que é diretamente afetada pela presença dessas barragens. A gente teve esses 2 grandes crimes, né? E outras situações que acontecem de rompimento de barragens. Como que fica esse acompanhamento da reparação de danos? A gente sabe da luta das famílias dos mortos de Brumadinho, já foi tema em alguns momentos aqui na TVT, aqui no programa. Qual que é a sua avaliação também sobre esse acompanhamento depois que uma tragédia acontece? Na verdade, o dano continua, né? E nós estamos vivenciando isso agora em Minas Gerais, né? Com o transbordo do rio Paraopeba, do rio Doce, né? Há uma denúncia, eu mando onde tem conversado com a população, como o caso de Itabirito, o caso de Nova Lima, Brumadinho e outras cidades, né, ao longo do vale do rio Paraopeba, de que rio acima, né, onde a gente tem minerações também de ferro, que a lama que está chegando é minério. Não é uma lama típica de uma chuva, de um transporte, é minério. Tá? A gente vê fotos, é minério que está chegando. Então, o dano continua ocorrendo. Eu acho que há uma reparação mínima. É impossível fazer uma reparação daquilo que você perdeu, dos seus afetos, dos seus documentos, dos seus retratos. Talvez de algum bem material você pode fazer. Mas a gente tem que lembrar que a população de Bento até hoje não tem uma casa.
né? 6 anos depois não foi construído. Mas eu acho que há uma reparação que poderia ter sido feita, que é garantir, dar dignidade aos atingidos. Seja os que sofreram diretamente pelo impacto da lama, né, pelo rompimento, seja para aqueles que foram indiretamente ao longo, por exemplo, do Rio São Francisco, do Rio Paraopeba, do Rio Doce, né? Mas isso não foi feito, não há, né? E pelo contrário, o que a gente assiste no dia a dia é os governantes, a exemplo do caso do nosso governo de Minas Gerais, favorecendo e criando outros benefícios, outras benesses para as mineradoras. Nós tivemos agora, recente, né, só no final do ano, no caso da mina e da fábrica, e no caso de Nova Lima, benefícios, né, para a mineradora, onde nós temos barragens, temos uma barragem em risco iminente de rompimento. Então, isso fere muito a dignidade das pessoas. Um acordo que foi selado em Minas Gerais, sem a participação da população, né, no caso das vítimas de Brumadinho, do rompimento de Brumadinho, ao longo do rio, toda a bacia do Paraopeba, que está em curso agora com de Fundão, sem a participação do povo, é mais uma afronta à dignidade, à dor dessas pessoas. Isso não leva. Então, acho que a primeira questão que nós tínhamos que fazer é garantir a dignidade dessas pessoas, o respeito à sua dor. Isso não tem sido feito. Né? E a gente vê isso, a lama, e cada vez que chove, cada vez que a lama, que há um transbordo no rio, que a lama chega dentro da sua casa, cheia de lama essa que a gente sabe já por estudos feitos ao longo do Rio Doce, que são com metais pesados, que pode aumentar a doença. Isso traz, né, um medo, um desespero e um sofrimento pelo não respeito, né, àquilo tudo que aconteceu. Minerar é preciso, né, mas não esse minerar. O que a gente está fazendo é minerando as almas e destruindo as almas. Então a gente precisa repensar essa história num modelo diferente de mineração, que é isso que o MAN defende. Muito bom. Marta de Freitas, da Coordenação do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. Marta, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço a todos por essa oportunidade. Obrigado. Abraço. Um abraço.